A paz do Senhor, juventude. Estamos começando mais uma aula da EBD, que é a melhor escola do mundo. E que você esteja aí preparado, porque hoje teremos uma aula de educação financeira, mas é claro, segundo a palavra de Deus. E aproveitando esse início de aula, nós estamos com uma equipe aqui poderosa para dar essa aula maravilhosa. A paz do Senhor, jovens. Eu sou a Adriana, professora aqui da EBD, da Sala dos Jovens. Aproveitando, gostaria de lembrar que nós somos a Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que nós estamos situados aqui no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E gostaria de dizer que são todos muito bem-vindos à nossa aula. A paz do Senhor, jovens. O meu nome é Rebeca e é um prazer estar nessa aula aqui junto com essa equipe maravilhosa e com você que está aqui nos assistindo. A paz do Senhor, jovens. Eu sou o João Guilherme e para mim é uma honra muito grande estar dando essa aula para vocês e estar aprendendo um pouco mais sobre esse tema tão importante que é dinheiro e economia na vida do cristão. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa abrir nossas mentes e corações, que o Senhor possa atirar fogo em nossos corações e luz em nossas mentes, para que possamos entender a realidade da economia nas nossas vidas, Senhor. Que nós devemos honrar o Senhor em tudo, inclusive com nossas finanças. Que o Senhor possa dar moderação e sabedoria para cada jovem que está assistindo essa aula e que o Senhor possa também nos instruir para aprender aquilo que o Espírito Santo quer aplicar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém! E agora, vamos voltar para a nossa aula, né? E aí, juventude, o título da nossa lição é Protegendo o Dinheiro. Como você protege o seu dinheiro? Estamos aqui com a nossa jovem. Olá, me chamo Jennifer. Jennifer, o que você faz para proteger o seu dinheiro? Então, eu invisto e deixo investido. Aí sempre que eu preciso, eu sempre busco uma forma de não tirar o que não é necessário. Eu tiro só o que eu preciso mesmo. E eu planejo o que eu preciso gastar. Muito bem. Estamos aqui com a nossa jovem Tainara, como que você faz para proteger o seu dinheiro? Eu gasto tudo. É brincadeira. Então, a primeira coisa que eu faço é separar o meu dízimo, a oferta, o voto dos 1000 valentes. Aí depois que eu separo tudo isso, eu vou pagar as coisas que tem prazo, né? Tipo assim, boleto e tudo mais. Aí eu invisto também um valor todo mês pro futuro. Só jogo lá, deixo investir. Lucas, por que você tá falando da... Você não investe, não? Pois eu invisto. Estamos aqui com o nosso jovem Luciano, o que você faz para proteger o seu dinheiro? Vamos lá, é muito importante na nossa vida buscar ter uma reserva de emergência para qualquer momento de dificuldade. Então, sempre que eu ganho alguma coisa, seja do meu salário ou de algum rendimento, eu busco separar em partes. Eu tenho 70% desse dinheiro que eu utilizo ele para poder pagar as minhas despesas, custos de vidas, e 30% que eu busco sempre investir. Assim, quando eu tenho alguma dificuldade e preciso para resolver algum problema ou emergência, eu tenho essa reserva que me socorre quando eu preciso. Bom, jovens, muitos de vocês já começaram a trabalhar, muitos de vocês já estudam, já estão pensando na profissão que irão ter. E o dinheiro, ele faz parte dessa caminhada, né, da nossa vida cotidiana, da nossa vida secular, mas também faz parte da nossa caminhada cristã. E é isso que nós vamos desenvolver hoje nessa aula de educação financeira cristã. Olha que legal agora, hein, jovem? Nós não podemos perder, essa aula está imperdível. Não podemos perder, né? E aí nós vamos entender através da palavra de Deus o que realmente é proteger o nosso dinheiro, o que realmente é ter uma educação financeira bíblica. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos começar aí com o nosso tópico sobre generosidade. A generosidade, ela é vista, juventude, como uma virtude essencial. Então nós sermos generosos tem tudo a ver com a proteção da nossa vida financeira, da nossa vida profissional em geral, né? De como nós iremos obter o nosso capital. E aí, juventude,
nós vamos entender agora, através da palavra de Deus, de como, sendo generoso, nós vamos obter a graça de Deus e as bênçãos de Deus que são para todos nós. O Senhor, jovens, Ele deseja nos abençoar. O Senhor tem alegria, tem prazer em nos abençoar. Mas Ele quer que nós tenhamos sabedoria para administrar tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Então, a generosidade, ela nos ensina a lidar com as nossas finanças. Nós precisamos entender que a generosidade, ela protege as nossas finanças. Um exemplo que eu posso deixar aqui para vocês é a viúva de Sarepta, que ela não deu alguma coisa, ela deu a parte mais importante, ela deu tudo, nós podemos dizer, né, que ela deu tudo que ela tinha para Elias, né? E ela foi abundantemente abençoada por conta da generosidade do coração dela. E como a Adriana acabou de dizer, a generosidade ela é um princípio básico de como nós devemos aplicar nas nossas finanças como cristãos. O próprio John Wesley diz que toda riqueza que não se converte em generosidade, ela se torna pobreza de espírito. E como a própria palavra diz, onde está o nosso tesouro está o nosso coração. A generosidade revela que nosso coração está totalmente em Cristo. Porque a pessoa que não é generosa, a pessoa que é soberba, a pessoa que retém suas riquezas só para si, ela está indiretamente dizendo que o coração dela não está afirmado totalmente em Cristo. E nós podemos perceber que todas as pessoas que não depositam a sua confiança totalmente em Cristo, que não têm tudo voltado a Cristo, elas tendem a viver uma vida desastrosa. Por exemplo, uma citação que eu gosto muito de sempre falar quando estou estudando sobre finanças, ou quando estou estudando algo em relação à economia ou dinheiro, tem uma frase do Francis Bacon que ele disse que o dinheiro ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo mestre. E como nós vemos à luz da palavra de Deus que o nosso Deus não é o dinheiro, não é Mamon, e sim Jesus Cristo. E nosso dinheiro, como tudo na nossa vida, deve glorificar a Deus. E como que eu glorifico a Deus com o meu dinheiro? É sendo generoso, é sendo piedoso, é sendo um cristão bondoso, é tendo moderação. Então, nós não devemos achar que o dinheiro é uma coisa ruim, mas pelo contrário, a forma que você usa ele, ele vai definir o que ele vai se tornar na sua vida. Se ele vai ser um servo, se ele vai ser um instrumento para você glorificar a Deus com ele, com ofertas, com generosidade, ou se ele vai se tornar o seu Deus trazendo a sua destruição. Então nós como jovens, nós como cristãos principalmente, nós devemos entender o princípio básico da generosidade e o princípio básico de usar o dinheiro para a glória de Deus e não ao contrário. Então, João Guilherme, nós podemos então já definir nessa aula, jovens, né, que a generosidade ela vai nos ajudar em muitas coisas. Ser generoso irá nos ajudar em muitas coisas. Uma delas é não cair nas armadilhas da vaidade e da ostentação. Olha só, juventude, a generosidade irá nos ajudar a não cair nas armadilhas da vaidade e da ostentação. Por quê? Porque eu não vou reter tudo para mim. Ou seja, uma parte daquilo que eu tenho, eu vou dividir com outras pessoas. A Adriana colocou sobre a viúva, né? Que ali pega aquilo que ela tem e dá para o profeta, para o homem de Deus. E através daquele homem que era um canal de bênção, né, na vida daquele povo, que era um homem abençoado, que Deus estava com ele, o milagre acontece, então ela recebe então muito mais do que ela tinha anteriormente, por causa do quê? Do gesto dela. Ser generoso vai nos dar muitas vantagens que não são vistas por outras pessoas que não estudam a palavra de Deus como vocês estudam, juventude. E a importância agora, já no começo dessa aula, nós agora nos fixarmos no que está sendo dito, prestarmos bastante atenção, porque todos vocês vão lidar com dinheiro em vários momentos da vida. Ok? Então, a importância de pensar em não reter tudo para você, jovem, isso é muito bom. A gente saber que a gente precisa, parte do nosso dinheiro, ajudar outras pessoas.
A gente não deve só ficar com aquilo para nós. Às vezes nós vemos pessoas que necessitam, nós temos condições de ajudar. E eu não estou falando de muito dinheiro, eu não estou falando que era porque a viúva não tinha muita coisa. A viúva, na verdade, ela não tinha quase nada. Mas o pouco que ela teve, que ela tinha, ela foi capaz de ajudar. E ao contrário do que talvez muitos poderiam pensar naquela situação de crise da viúva, porque ela estava em crise financeira, ela então se mostra diferente de muitos pensamentos também da época, porque nós sabemos que a época em que a viúva vivia não é uma época tão fácil, né? Uma mulher que não tinha marido ali, que o seu marido tivesse morrido, ela perdia ali muito do seu poder financeiro, né, daquilo que ela tinha para poder sustentar a família dela. Então a situação dela era terrível, difícil, né? Ela não recebia ajuda de ninguém, mas ela resolveu, naquele momento de crise, ser generosa. E aí a palavra já nos traz algo importante para que a gente já comece a pensar desde agora, jovem. Eu acho maravilhoso essa revista, trago muitas coisas interessantes para nós, né, para a nossa caminhada cristã e para a sua caminhada cristã. A generosidade ela deve ser fundamental. Nós sermos generosos com o próximo tem a ver com honra, né? Nós honramos a Deus quando nós somos generosos com o nosso próximo, porque a palavra nos manda fazer dessa forma, né? E nós servimos a um Deus justo, jovem e amoroso, que vai saber nos recompensar com toda certeza em todo o tempo. Então, que nós estejamos atentos a isso. Mas, jovem, nós também não podemos esquecer o outro lado. Devemos ser generosos? Sim, já falamos muito sobre isso aqui. Mas nós também precisamos ser prudentes. A palavra também nos manda ser prudentes. Prudentes com tudo aquilo que nós administramos, com tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E prudência tem a ver com pensar no futuro. Vocês são os jovens, né? O jovem, ele é muito do momento. Talvez muitos de vocês não tenham parado ainda para pensar nessas coisas, né? Talvez são muitos jovens, nós temos jovens aqui de várias idades, talvez são muitos jovens ainda, estão sendo inseridos no mercado de trabalho, mas desde já é bom vocês começarem a pensar na prudência, em pensar que a gente também precisa guardar a médio e a longo prazo, ter planos. E uma coisa interessante, né, jovens, é a questão de poupança, né? A poupança, ela é você pensar no futuro economicamente. E existe um personagem na Bíblia que ele pensou muito certo sobre isso, que era José. José era o maior gestor financeiro de sua época. Então, quando vem os 7 anos de prosperidade sobre o Egito, ele decide poupar, ele pede ao povo que poupe uma parte do cultivo, para que quando viessem então os 7 anos de seca e de fome, eles pudessem recorrer ao Estado, para que ninguém no Egito passasse fome, até mesmo aqueles que não tinham o que comer. E aquilo dali era um sistema de poupança para a época. Então a gente vê nesse tipo de política que José cria não para si próprio apenas, mas para todo o Estado do Egito, uma forma de poupança. E por isso ele não passou necessidade, nem ele, nem todos os egípcios, a população do Egito, passou necessidade durante o período de seca, porque eles pouparam até no período de prosperidade, né? Eles não gastaram ali. E isso é muito interessante, que a Bíblia é um livro completo, né? A Bíblia tem química, tem física, inclusive economia. E quem melhor para ensinar economia para nós, cristãos, do que o próprio Deus? Como a Rebeca falou, o próprio Deus instruiu José a criar um modelo que até então na época era desconhecido, que no caso o modelo de poupança. Então, tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Não estou falando agora que a gente deve abdicar de todos os estudos, não é nada disso. Mas nós temos um Deus que é dono de toda a sabedoria, que criou tudo e que, inclusive, até na área da economia nos ensina, como ensinou José. Ele está disposto a nos ensinar também. Se nós abrirmos nosso coração para ele, nós vemos uma vida de moderância e de prudência, como a Rebeca acabou de falar. Então, juventude, a gente está vendo que através da palavra de Deus, nós podemos aprender a economizar em tempos difíceis. Ou seja,
O que aconteceu com José foi ao contrário, né? Ele estava em um momento em que tudo estava indo muito bem com a colheita do Egito, e ele, nesse tempo, ele não foi gastar tudo, né? E às vezes acontece assim com a gente, no tempo que está tudo bem, que o dólar está em baixa, a gente começa a gastar um pouco mais, a achar que está tudo bem, e a gente vai lá, quer comprar um carro novo, quer comprar uma casa nova, quer ir no shopping e comprar muitas coisas, né? E a gente esquece que o momento de crise vem. E quando vem o momento de crise, aí a gente já está endividado, a gente já tem muitos problemas para resolver, e aí naquele momento de crise a coisa fica muito mais difícil. Então, como a palavra trouxe aqui, no momento de bonança das vacas gordas, a gente deve o quê? Poupar. E no momento de crise, a gente deve, então, com o tempo, ir usando aquilo que é necessário, aquilo que nós poupamos, para que possamos passar por aquele momento de crise, para que depois dos 7 anos a gente possa viver bem, não só quando as vacas estão gordas, mas também quando as vacas estão magras. Mas eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas interessantes sobre prudência, né? Para ter uma vida que possamos dizer que estamos sendo prudentes em relação à nossa vida financeira, nós precisamos colocar como meta na nossa vida, e vai ser interessante dizer isso, mas como meta em não ter dívidas e evitar ter dívidas alheias, né? E não se tornar fiador de outra pessoa, pois o problema dessa pessoa, ela pode se tornar o seu problema. O problema da dívida dessa pessoa pode se tornar o seu problema. Então, você deve evitar o tempo todo as dívidas. Poupar, como foi dito aqui, poupar para o futuro. Ah, mas como assim, irmão? Eu vou ficar poupando a minha vida toda? Não, você deve traçar na sua vida, já independente de quanto você ganha, até mesmo se você ganha uma mesada aí do seu pai. Poupe, tire ali um tempo, né? O jovem tem que saber o que são prioridades e aquilo que é urgente. Vocês sabem o que é prioritário na nossa vida e o que é urgente? Você sabe? Prioridade é aquilo que nós não podemos deixar de fazer, né? Nós temos compromisso com as nossas dívidas mensais, né? Quem já é adulto sabe do que eu estou falando. Nós temos as contas que vencem, nós temos os compromissos já firmados com o nosso dinheiro antes de nós recebermos o nosso dinheiro. O que é urgente? É aquilo que eu não posso deixar para amanhã. É aquilo que eu preciso resolver imediatamente. Por exemplo, uma conta que venceu. Aquela conta venceu, eu preciso pagar ela. Eu não posso deixar para que ela continue sem pagar, porque eu vou ter juros, eu vou ter problemas com aquilo, né? Uma roupa no shopping, eu posso estar precisando de um casaco, pode ter alguma prioridade porque está frio, mas ele não é urgente, então eu posso deixar para um outro momento. Então aquilo que é urgente nas nossas vidas é aquilo que eu preciso fazer imediatamente, né? São contas que a gente precisa pagar. Quem vive de aluguel não tem jeito, não pode deixar acumular, tem que pagar. Quem está devendo a alguém precisa pagar. O crente ele não pode ser mal pagador, então ele tem que saber essa diferença. Por quê? Porque nós precisamos separar aquilo que nós precisamos pagar do nosso dinheiro. A gente não pode ficar sem pagar as coisas. A gente não pode deixar, eu vou pagar depois, eu vou deixar isso daí para depois, mas eu queria tanto sair com aquele amigo meu, gosto tanto, então eu vou na pizzaria e o dinheiro que era para mim pagar alguma coisa, eu não paguei. Eu vi aquela roupa no shopping, achei ela tão bonita, mas eu vou comprar, mesmo que eu divida lá em muitas vezes no cartão de crédito, mas o importante é que eu vou estar bem apresentado na festa ou no culto que eu vou. Então é importante a gente entender que nós temos que olhar para as nossas contas e saber o que é prioridade e o que é
urgente. Então, juventude, a gente vai ter que estar olhando o tempo todo isso, irmãos. Olhando as coisas que nós estamos adquirindo, se realmente é necessário adquirirmos aquelas coisas. As contas que nós já temos, que nós vamos precisar pagar todos os meses, né? Muitas vezes você iniciou uma faculdade e você agora tem um compromisso de pagar a mensalidade dessa faculdade. Você não pode achar que no final, vamos dar um jeito, no final a gente dá um jeito, vou tentar pagar, vou ver o que acontece. Não é assim que funciona. A palavra de Deus, ela vai trazer para nós o tempo todo a responsabilidade sobre aquilo que nós assumimos. A nossa palavra também tem a ver, jovens, com o nosso testemunho. O crente, ele não pode ser mal pagador, né? Então, nós vamos honrar a Deus com a nossa vida financeira. De que forma? Pagando, simples assim, todas as nossas dívidas. Com a nossa vida, nós honramos a Deus e também com as nossas finanças, né? Então, com isso, irmãos, vivendo uma vida generosa, vivendo uma vida com prudência, o crente, ele vai desenvolver ali um testemunho de que as pessoas não poderão falar nada contra. Porque quando nós devemos, irmãos, as pessoas, elas têm o que falar de nós. E nós, como crentes prudentes, crentes generosos, nós não podemos ter a nossa vida manchada por dívidas que nós não calculamos. Afinal de contas, né, jovens? É muito fácil a gente calcular aquilo que nós ganhamos e aquilo que nós estamos comprando, se realmente é necessário. Olá, jovem, tudo bem? Como deve ser a vida financeira de um jovem? Você sabia que a juventude é o momento em que você pode decidir se você vai ser próspero ou se você não será próspero? São as decisões que nós tomamos agora na juventude que vão determinar especificamente quem nós seremos no futuro. Aquilo que nós seremos está sendo construído agora com base em cada decisão que a gente está tomando. Então, o jovem cristão precisa aprender a poupar. Primeiro, ele precisa aprender a ser generoso, doar-se, investir no reino de Deus. Depois, ele precisa aprender a poupar, a guardar, a preservar. Ele precisa fazer um planejamento financeiro. Ele precisa pensar no futuro. Ele não pode ser pródigo de gastar tudo quanto recebe. Se você ganha R$1.000, R$100 é seu dízimo. R$100 deveria ser as suas ofertas do mês. E mais R$100 deveria ser o seu voto. Você tem R$700. Com os R$700 você deveria gastar no máximo disso uns R$300 e deveria guardar o restante. Agora é hora de você guardar, agora não é hora de gastar. Agora é hora de você poupar. Agora não é hora de investir naquelas coisas que só vai te dar uma falsa sensação de ser percebido, de ser olhado. Agora é hora de você construir uma estrutura para o futuro. Por quê? Porque o que você é mais importante do que aquilo que você tem. Então que você possa ser fiel a Deus em todas as coisas, que você possa saber aplicar seu dinheiro de forma saudável, que você construa e faça investimentos, né? Fazer um consórcio de um carro, de uma moto, preparar para poder comprar um apartamento, já guardar o dinheiro da entrada para fazer um financiamento mais curto, já ter condições para fazer isso. Desde solteiro já ter o seu investimento, preparar o coração para poder desenvolver uma capacidade de trabalho e de produção para você ser empreendedor. Ou seja, você pode fazer tudo isso sem deixar de amar a Deus, de ler as Escrituras e de se encher do Espírito Santo. Deus abençoe você. Interessante que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, que tem tudo a ver com esse tema. Ele está situado em Filipenses, capítulo 2, versículo 7 ao 9, onde está escrito o seguinte: Ele mais aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é acima de todo nome. E nós temos como um exemplo máximo de generosidade, em tudo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, no maior ato de generosidade da história que nós podemos presenciar, ele morreu por nós.
E ele que não tinha necessidade de morrer por nós, por obediência ao Pai e amor a nós, amor a cada um de vocês, ele morreu. Ele deu sua própria vida. Foi pago um preço. Estamos falando de economia aqui, o preço de sangue, o sangue de Cristo. E nós vemos nesse texto, nesses versículos, que tem uma recompensa para o próprio Jesus, que o nome dele foi exaltado sobre todo nome. Ou seja, assim como Jesus, nós devemos ser generosos. Nós devemos nos desgastar pelas outras pessoas. Nós devemos não olhar olhando só para mim mesmo, mas sim olhar no geral, olhar no todo. E obedecer a Cristo, que amou tanto a Deus, obedecendo a Ele, como a cada um de nós, se entregando por nós naquela cruz. E é interessante, jovens, porque do mesmo jeito que Jesus é o extremo da generosidade, a gente encontra na Bíblia que não ter generosidade é uma característica de alguém ímpio. O jovem rico que teve um encontro com Jesus, quando Jesus diz, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, ele não vende. E o jovem rico, ele não vende e ele não vende nada. Ele não dá nada aos pobres. Então, quando ela é generosa, ela vai se inspirar em Cristo, ela vai ser muito generosa. Mas quando ela não for, ela não vai dar nada. E além disso, o pior de tudo, de você não ser generoso, é que você perde a salvação com o próprio jovem rico. Porque a generosidade é uma característica de uma pessoa cristã, realmente convertida, realmente salva. Provérbios 11, 24 e 25, juventude. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. A alma generosa prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ser generoso é isso, juventude. A gente vê uma pessoa necessitada. Às vezes nós temos pessoas necessitadas próximos de nós. Né? Nós vivemos num país onde há muitas pessoas aí passando por dificuldades financeiras. E às vezes a gente pode ajudar. Às vezes a gente pode... e não precisa ser com muito, né? Às vezes a gente traz um alívio, né? Às vezes um momento ali de ajudar alguém, a gente traz um alívio àquela pessoa. E Deus, ele está dizendo aqui, em Provérbios, que o alívio que nós necessitamos muitas vezes, né? Que muitas vezes não é o alívio financeiro, muitas vezes as nossas dívidas estão pagas, né? Nós estamos vivendo, às vezes, um momento muito bom nas nossas vidas, onde podemos não estar preocupados com o nosso financeiro. Né? Muitos jovens, os pais aí estão sendo abençoados por Deus, porque foram generosos, e Deus agora está sendo generoso com eles. Olha o exemplo de muitos pais, né? Vocês mesmos têm exemplos na casa de vocês, e Deus e vocês devem seguir esse exemplo de buscar ajudar outras pessoas. Mas aí muitos podem pensar, mas essa aula era para falar de como eu devo economizar, aonde eu devo investir, né? Eu devo investir nas ações, eu devo investir nos bancos, no Tesouro Selic. Mas na verdade, jovens, nós devemos investir no reino de Deus, na palavra de Deus. Gastar, né, para o mundo gastar tempo, né, para o mundo gastar tempo na igreja, gastar tempo estudando a palavra, isso é gastar, mas para nós não. Para nós faz parte de um projeto, de um plano para o nosso futuro, de recebermos, né? A palavra está dizendo aqui que nós receberemos alívio de Deus. Nós receberemos de Deus toda a sua misericórdia, todo o seu amor, e nós vamos contemplar isso através de uma vida que busca a Deus, de uma vida no altar de Deus. Em todo tempo a gente quer viver como? Conforme o nosso nariz aponta, para onde o nosso nariz aponta, querendo gastar aquilo que não pode, querendo viver uma vida que não é para nós, muitas vezes ostentando. Para quê? Para amanhã depois estarmos aí chorando, reclamando da vida porque estamos endividados. Ai, Deus, misericórdia. Deus se importa com a nossa fidelidade, jovens, como o Fernando estava falando. Com a nossa fidelidade no dinheiro, que é o tema da nossa aula, nós estamos falando muito, né, sobre isso aqui hoje, é o nosso tema, a nossa fidelidade com as nossas finanças, mas Deus também se importa com a nossa fidelidade, com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos dons. Deus
quer nos abençoar através disso. Como o presbítero Carlos Fernandes acabou de dizer, e a Adriana também, tem várias pessoas que delimitam onde Deus pode atuar na sua vida. E assim como ele atua em todas as áreas da nossa vida, não seria diferente na economia. E algo que o presbítero acabou de falar, que é muito interessante, é sobre gastar nossas economias, é sobre gastar nosso tempo, como a Adriana falou, com aquilo que realmente importa. Teve um grande homem de Deus que a avó dele sempre pregava na geladeira uma frase, que é: não perca tempo com aquilo que não é eterno. Ou seja, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, tudo que a gente for fazer, inclusive jovens na nossa finança, no planejamento do futuro, nós devemos colocar Deus como centro, porque Ele aponta para uma eternidade. Então, nós devemos planejar sim, nós devemos guardar nosso dinheiro com prudência, como foi falado na aula de hoje, e sempre colocando Deus como centro, Deus como provedor de tudo que formos fazer. Então, nós devemos sempre apontar para a eternidade em tudo que formos fazer, tanto nas nossas finanças como em todas as áreas da vida. Então, que nós venhamos passar, a partir de hoje, a enxergar tudo na nossa vida, inclusive a nossa economia, que é o tema da aula de hoje, como algo para glorificar o nome de Deus, como algo que irá apontar para a nossa eternidade. Muito bom, João. Nós temos aqui a palavra como direção para a nossa vida financeira. E eu quero colocar aqui para vocês, jovem, Deuteronômio 8:18. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, quando você busca a Deus, Ele te dará capacidade para produzir riquezas, te dará sabedoria para planejar o seu futuro, te dará, através da palavra de Deus, orientações para a sua caminhada. E mais ainda, né? Através da nossa busca por Deus, para conhecer mais de Deus, Deus irá proteger as nossas finanças. Irmãos, então nós vamos aproveitar a nossa aula de hoje também para falarmos sobre a administração de recursos, né? Sobre a sabedoria para administrarmos os nossos recursos. Só Deus pode nos dar sabedoria, né? A gente precisa planejar o tempo todo sobre as nossas finanças, né? E a gente acaba fazendo ao contrário, a gente planeja muito pouco e quer usar o tempo todo, né, o dinheiro que vem às nossas mãos. Tem que ser ao contrário, jovens. Nós precisamos administrar os nossos recursos com sabedoria. Então, assim, nós vamos ver em todo o tempo a Bíblia falando sobre como devemos administrar o nosso dinheiro, né? E nós devemos fazer como? Todo trabalho que vem às nossas mãos, nós devemos fazer com toda a nossa força, né? A Bíblia vai dizer, lá em Colossenses 3:23, que nós devemos fazer de todo o nosso coração como ao Senhor e não aos homens. Então, não existe, irmãos, esse papinho de ficar reclamando do trabalho. Ah, esse trabalho aqui não presta, esse trabalho aqui não é bom. Né? Muitas vezes, né, irmãos, a gente pede oração até para conseguir um trabalho, pede oração para conseguir entrar na faculdade. Meu sonho é me formar em engenharia, meu sonho é me formar em arquitetura, em medicina, mas depois de formados, depois de trabalhando, a gente começa a reclamar do trabalho e não faz sentido. A gente pede oração para depois reclamar. Então, a Bíblia vai dizer que nós devemos fazer de todo o nosso coração. Por quê? Porque sempre, isso eu posso falar para vocês como experiência própria, sempre tem alguém te vendo trabalhar, vendo seus esforços, vendo o seu compromisso, né? Você chegando no trabalho, sendo muitas vezes o primeiro a chegar e muitas vezes até o último a sair. Isso mostrando a sua responsabilidade em executar cada tarefa, desde a mais simples à mais complicada, com seriedade, né? Com foco, administrando, né, o seu tempo. Isso tudo faz parte da administração financeira que nós devemos ter em nossa vida. Né? Uma aula até, a gente pode dizer, uma aula até diferente, né? Falarmos de dinheiro. Né? Nesse tempo também eu tenho que falar com vocês sobre dízimo e oferta. Nós precisamos dizimar, nós precisamos ofertar. Isso faz parte do planejamento do cristão.
Então, dentro de nosso planejamento, dentro da administração de cada recurso que vem às nossas mãos, deve também ter ali os nossos dízimos e as nossas ofertas. E o interessante, jovens, é que, como meu pai acabou de falar, tudo começa com o nosso esforço perante Deus, até mesmo quando não envolve finanças. Daniel, você pega o livro de Daniel, durante toda a história dele, ele está lá estudando sobre a cultura babilônica, ele é o melhor dos alunos. A cultura babilônica cai nesse novo império que surge. Ele é um dos 3 principados, a ponto do imperador querer tirar os 3 principados, deixar só ele como o único principado. E durante toda a história dele, você vê que Deus enriquece não só Daniel, mas também Mesaque, Sadraque e Abednego, ao ponto da Bíblia dizer que eles eram os mais prósperos da Babilônia. Mas é importante notar que isso tudo começa com pequenos esforços. Daniel, ele não começa sendo principado, ele começa ali como cativo. Mas tudo que Deus coloca na mão de Daniel, ele faz com excelência. E Deus multiplica aquilo que é posto nas mãos deles. E é interessante, como a Rebeca acabou de falar, como a gente acompanha no decorrer da história da humanidade, com a Bíblia, com a história também, que a prosperidade é algo que marca o povo de Deus. Deus, ele abençoa seu povo grandemente, desde Abraão, em relação a Ló, desde José, Daniel e várias outras pessoas da Bíblia que a gente pode citar. E tem um pensador que a gente estuda ele bastante na universidade, também nas escolas, que é o Max Weber. Ele tem um livro que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele descreve toda essa história da prosperidade acompanhando os protestantes, nós, no caso, os cristãos. E ele sempre compara essa questão da gente ser próspero, de Deus abençoar o seu povo, e de como Deus abençoa com riqueza o seu povo. E de como essa riqueza não corrompe o coração dos verdadeiros cristãos piedosos. Que são pessoas que, mesmo sendo muito ricos, eles vivem uma vida simples, uma vida humilde. E como isso influencia hoje a nossa cultura, a nossa economia? Porque você ganhando muito dinheiro, Deus prosperando o seu povo, e ele não gastando, vivendo uma vida humilde, isso gera um acúmulo de riquezas, que impacta diretamente no capitalismo que a gente vive hoje em dia. Como o pastor Jairo sempre fala, como o presbítero também, sempre que vai conversar com a gente, ele fala, e vários outros irmãos da igreja, e vários homens de Deus falam, tudo que tem de bom na humanidade veio do cristianismo, veio da Bíblia. E assim como o capitalismo, assim como a economia saudável, ela veio também da parte de Deus. Como Deus instruiu a José, como nós vimos no começo da aula hoje, como instruiu a Daniel, ele também nos instruiu hoje. E se nós abrirmos nosso coração para a instrução de Deus, para a prudência de Deus, nós seremos pessoas prósperas, porque Deus ele deseja isso pra gente. Se a gente buscar e trabalhar, como o presbítero falou, honrando a Deus em tudo, porque essa é a nossa diferença para o mundo. Nós não olhamos o trabalho com a visão do mundo. Nós não olhamos a economia com a visão do mundo. Nós olhamos com a visão de Deus, com a visão que a Bíblia nos ensina a enxergar. A paz do Senhor, jovens. Você sabia que falar sobre dinheiro é um tema espiritual? Não sabia, né? Mas deixa que eu vou te explicar. Pois é, às vezes a gente pensa que dinheiro é uma questão somente deste mundo. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa mordomia será avaliada por Deus. Em Ageu 2:8, Deus nos lembra que minha é a prata e meu é o ouro. Ou seja, tudo pertence a Ele. E durante o ministério de Jesus, nós vemos que Ele tratava o dinheiro com muita seriedade. Jesus elogiou a oferta da viúva, que foram apenas 2 moedas. Algo que parecia pouco, mas para Deus era muito. Jesus também pagou impostos com Pedro e usou a parábola do bom samaritano para mostrar generosidade. Ele até mesmo falou da dracma perdida para nos ensinar o valor das coisas que temos. No final das contas, o que Deus nos pede é sabedoria para que nós possamos administrar as nossas contas, assim como no livro de Provérbios nos orienta. Então, esse foi o nosso Você Sabia e espero que vocês tenham aprendido aí. Ok? Tchau! Jovens, um dos maiores desafios que nós temos, nós pudemos ver aqui nessa aula vários exemplos sobre isso, de como devemos lidar, né, com os nossos recursos financeiros. Parece uma coisa simples, mas não é. Tanto é que a palavra, ela nos ensina muito acerca disso. Na palavra, o Senhor nos mostra a importância que o dinheiro tem na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal. Ele nos mostra também a forma de adquirir e ele também nos mostra os cuidados necessários que nós devemos ter para que o dinheiro não se torne Deus da nossa vida. Então, que nós estejamos atentos à palavra do Senhor, porque o Senhor generosamente nos mostra tudo. E
que nós estejamos em oração sempre, porque falar sobre dinheiro, jovens, também é espiritual. Não, o dinheiro ele não é só físico. Nós tratamos de forma espiritual com o dinheiro também. Então, que nós possamos orar e pedir ao Senhor que nos dê direcionamento em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida e na área financeira também. Amém? Glória a Deus. Bom, jovens, então, assim, para a gente entender a nossa aula, para a gente trazer, né, para o nosso cotidiano, para a nossa vida, alguns pontos importantes que nós falamos na aula. Por exemplo, cautela. Nós devemos ter cautela com o nosso dinheiro. Nós não devemos correr nenhum risco desnecessário. Moderação, evitar excessos e manter o equilíbrio nas nossas finanças. Foi o que nós falamos sobre priorizar, né, e ver aquilo que realmente é urgente na nossa vida. Previdência, né, planejar o nosso futuro, estar sempre preparado para os imprevistos. Irmão, eu não consigo planejar porque eu ganho muito pouco. Você precisa analisar aquilo que você tem ganhado e retirar dali algum dinheiro e guardar. Muitas vezes aquele pouquinho que você vai estar tirando, daqui a algum tempo aquele pouquinho vai ser um valor expressivo, pode se tornar um valor expressivo. Então você precisa guardar, nem que seja um pouquinho, mas guarde. Não fique preocupado com isso. Guarde, não deixe de guardar nada. Ponderação, avaliar cuidadosamente sempre as opções que você vai ter. Muitas vezes uma roupa que vai comprar, até mesmo o lanche que vai fazer. Às vezes a gente vai lá comprar uma roupa e aquela roupa, porque está na moda, mas ela está muito cara, né? Passa ali o tempo, né? Aquele tempo daquela moda, aquela roupa fica até mais barata. Mas como às vezes nós queremos andar na moda, compramos aquilo que está muito caro. Então, olhe com ponderação se realmente é necessário. Economia. Nós devemos gastar de forma sempre consciente e sem desperdício. Não desperdice nada. Se você vai comprar algo para se alimentar, veja se você realmente precisa se alimentar daquilo, se você precisa comer tudo aquilo, né? Se aquele lanche que você vai comprar não é grande demais, se aquela pizza, né? Às vezes vai com aqueles amigos na pizzaria e compram muitas pizzas, né? Veja se realmente é necessário, né? A gente que sai assim, às vezes em família, a gente verifica ali se aquela pizza grande, né, gigante, vai dar para toda a família, né? Ou se vai precisar de comprar mais uma, se não vai precisar, a gente não compra. Não há necessidade de comprar aquilo que vai sobrar para gastar desnecessariamente. Discernimento, e aí Deus é que nos dá o discernimento. Saber distinguir entre as necessidades e os desejos que vêm sobre nossas vidas. Vocês já pensaram, irmãos, que na década de 80, os jovens da década de 80 tinham desejos, né? E necessidades. Eles nem sonhavam com celular naquela época. Hoje um jovem não consegue ficar sem celular. Então você precisa analisar, será que o celular que eu quero comprar, né, é realmente necessário, né? Aquele celular de 10, 12, 15 mil reais, será que ele é necessário ou será que um celular um pouco mais barato, que vai fazer a ligação que eu preciso, que vai receber as mensagens da minha igreja, não vai me atender também, né? Às vezes, aquilo que nós queremos comprar, um computador, né, de última geração, que vai ser caríssimo, que daqui a 2 anos ele vai estar desatualizado. Então, analise tudo, né? Planeje tudo e tenha sempre responsabilidade para assumir o controle das suas dívidas. Se você tem uma dívida, grande ou pequena, você deve analisar e pagá-la. Tá bom, jovens? Vamos agora, jovens, para uma parte também muito importante da nossa aula, que tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, é sobre a nossa oferta, o momento do nosso ofertório. Que você possa ofertar com amor, com gratidão ao Senhor. Vocês que nos visitam,
Fiquem à vontade também, tá aí na tela, os QR Code, nosso Pix, PicPay, fique à vontade. Se Deus tocar no seu coração e você sentir vontade de fazer parte dos 1000 Valentes, quer você seja do nosso meio, quer você seja visitante, ainda não faça parte, fique à vontade também. Nós desejamos e estamos orando a Deus para comprarmos esse espaço onde nós nos reunimos. É um espaço muito bom, um espaço que vai ser muito importante para a obra do Senhor e que você possa se sentir muito feliz em fazer parte de tudo isso. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: em que a virtude da generosidade nos auxilia? Alternativa A sermos pessoas egoístas e gananciosas. Alternativa B, auxiliar a não cair na dissimulação e assim sermos pessoas humildes e bondosas. Alternativa C, nos auxilia a enriquecer e também a obter ganhos pessoais. Ou alternativa D, todas as alternativas estão erradas. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo e com certeza a alternativa certa é a B. Auxilia a não cair na dissimulação e assim sermos pessoas humildes e bondosas. Segunda pergunta. O que Provérbios nos diz a respeito de sermos fiadores? Alternativa A. Ele nos autoriza, dizendo que é uma bênção para a vida do próximo. Alternativa B. Nos manda ser fiadores apenas em datas especiais. Alternativa C. Nos aconselha a sermos fiadores e a poupar dinheiro. Ou alternativa D. Ser fiador é uma das características de um verdadeiro cristão. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa D, ser fiador é uma das características de um verdadeiro cristão, meus parabéns, você errou. Porque, na verdade, não é. Então a resposta certa é a alternativa C. Nos aconselha a não sermos fiadores e a poupar dinheiro. Terceira pergunta. Como podemos associar de maneira saudável a nossa vida com o dinheiro? Alternativa A. O dinheiro deve nos guiar, pois dele provém todas as bênçãos. Alternativa B. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Então, em vez de servi-lo, ele deve nos servir. Alternativa C. Devemos amar o dinheiro e buscá-lo a todo custo. Ou alternativa D. Todas as alternativas acima. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e principalmente tenha notado com a letra B, que é a resposta correta. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Então, em vez de a gente servi-lo, ele que deve nos servir. Quarta e última pergunta.
A Bíblia nos ensina o que sobre nossas economias? Alternativa A, a honrar a Deus em tudo, assim como em nossas finanças, tendo sempre em vista a moderação e a confiança em Deus. Alternativa B, a sermos consumistas e adquirimos tudo nessa vida. Alternativa C, a sermos pessoas que priorizam as riquezas. Alternativa D, ela nos ensina a não guardar dinheiro algum e nunca planejarmos nada. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta, com certeza, é a letra A. A honrar a Deus em tudo, assim como em nossas finanças, tendo sempre em vista a moderação e a confiança em Deus. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto aprendido o conteúdo da nossa aula e também tenham acertado todas as perguntas. É isso, fiquem na paz e tchau! Então nós vamos orar agora para encerrar nossa aula. E aí, jovem, você esteja bem atento sempre às suas finanças, sempre olhando aquilo que Deus tem colocado em sua mão. E olha que importância, jovem. Aquilo que vem à sua mão, você deve olhar diferente agora. Você deve olhar, eu quero honrar a Deus com o dinheiro que está vindo em minha mão, independente do valor, independente de quanto seja. Porque Deus irá te abençoar. Deus irá fazer você prosperar dessa forma. Vamos orar? Então, jovens, vamos orar para agradecer essa aula. Senhor, meu Deus, muito obrigada por essa aula maravilhosa que o Senhor nos ensinou a lidar com as nossas finanças, uma área tão importante da nossa vida espiritual. Ó, Senhor Deus, que o Senhor possa conduzir a cada um dos jovens a gerir as suas finanças, a gerir as suas economias, para que possamos ser generosos na tua igreja, para que nós possamos saber lidar com as contas, meu Pai, para que o próprio Senhor se manifeste mesmo no nosso meio financeiro. Que o Senhor possa nos ajudar em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, jovens!